Olá e bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise de Bereshit, a primeira porção da Torá. E, olha, a primeira coisa que as fontes que a gente tem, que são trechos de comentários rabínicos, deixam claro, é que não é para a gente abrir um livro de história antiga. A proposta é outra. Exato. É ler o texto quase como um manual de instruções, né? Um manual sobre a natureza humana. Isso, a missão que essas fontes propõem é ir muito, mas muito além daquela história da criação que a gente geralmente ouve por alto. Certo. O objetivo é usar o texto para mapear os mecanismos, o que nos levam para a harmonia ou para o caminho oposto, para a violência. E o ponto de partida já é interessante porque quebra uma expectativa. A Torá não abre com uma lista de mandamentos, tipo, faça isso, não faça aquilo. Não mesmo. Segundo essa análise, ela começa estabelecendo uma cosmovisão. A ideia de que o mundo não é um acidente, não é fruto do acaso. É o resultado da ação de um criador que organiza tudo, que dá propósito. E isso já instala, desde o comecinho, um universo com eixo moral, né? Totalmente. E a chave para perceber isso, assim, tá na forma de ler. As fontes insistem nisso. Não é uma leitura rápida para pegar a ideia geral. É uma leitura mais atenta. É uma disciplina. Cada detalhe, sabe? Cada repetição, cada palavra que falta, tudo isso é tratado como uma pista para um ensinamento mais profundo. Então não é só uma questão de entender a história. O próprio ato de ler vai te treinando. Perfeito. As fontes usam uma expressão que eu acho ótima. É uma escola de percepção. A leitura atenta te treina a ver o mundo como o texto o apresenta. Um lugar de ordem, propósito e, principalmente, de responsabilidade moral. As fontes apontam para um detalhe que parece mínimo, quase um erro de digitação. É um quebra-cabeça fascinante. Em quase todos os dias da criação, o texto termina com aquela frase famosa, e viu Deus que era bom. Sim, todo mundo conhece. Só que no segundo dia, essa frase, ela simplesmente não aparece. Foi omitida. E a pergunta que ecoa há séculos é: por quê? Certo, contextualizando. O segundo dia foi quando as águas de cima foram separadas das águas de baixo. Exato. Mas peraí, isso parece contraintuitivo. Eu pensaria que separar coisas totalmente diferentes, tipo luz e escuridão no primeiro dia, teria mais potencial para conflito, porque a separação de coisas semelhantes, águas de águas, seria o problema. Você tocou no ponto central da interpretação rabínica. Separar opostos absolutos, como luz e trevas, cria ordem. Define realidades distintas que não competem entre si. Entendi. Mas separar coisas da mesma natureza, águas de águas, isso cria um cenário totalmente novo. Abre a porta para quê? Para comparação, para a pergunta: por que eu estou embaixo e você em cima? Abre espaço para a competição, para o ciúme, para a rivalidade. Nossa, isso muda tudo. Então a ausência da frase "era bom" é um alerta. É de propósito. Exatamente esse o ponto. Funciona como uma nota de rodapé divina, sabe? Um alerta pedagógico. É como se o texto estivesse dizendo: Atenção! é isso. Atenção, a própria estrutura do mundo, desde o segundo dia, contém a semente da discórdia. E essa discórdia não vem só do conflito óbvio entre bem e mal. Não, ela vem da rivalidade muito mais sutil e talvez por isso mais perigosa entre os iguais. Certo, então a gente tem esse princípio cósmico, essa advertência sobre o perigo da comparação. Como isso se traduz para a experiência humana? Onde a gente vê essa bomba relógio explodir? Acontece quase que imediatamente. A história de Caim e Evel, ou Abel, não é um drama isolado. As fontes a apresentam como a encarnação humana daquele mesmo mecanismo. Do segundo dia. Do segundo dia. É a tradução do princípio cósmico para uma tragédia familiar. No texto, a coisa toda explode quando Deus aceita a oferta de Evel, mas não a de Caim. Para quem lê rápido, isso pode parecer um pouco arbitrário, meio injusto até. As fontes explicam o porquê. Sim, e esse detalhe é crucial. A tradição rabínica destaca uma diferença sutil. Evel trouxe das primícias do seu rebanho, ou seja, o melhor que ele tinha. O melhor do melhor. Isso. Já Caim trouxe do fruto da terra. Apenas. Fruto. A interpretação é que a qualidade da entrega, a intenção,
era diferente. Hevel deu sua prioridade. Caim deu o que sobrou. Ah, entendi. E é a percepção de que o irmão se dedicou mais e por isso foi reconhecido que acende a chama do ressentimento em Caim. A pergunta que o consome é: por que ele, não eu? Então, o assassinato é só o fim de um processo longo que começa no coração. Essa leitura pastoral que as fontes trazem é muito, muito poderosa. Com certeza. O pecado não nasce com a pedra na mão. Ele nasce na mente que fica remoendo a comparação, que se alimenta do ressentimento. E que constrói uma narrativa de injustiça. Mas olha, o mais importante é que não há fatalismo. A Torá faz questão de mostrar Deus intervindo e advertindo Caim. Aquela frase direta, né? Exato. O pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa frase é um pilar. O texto está afirmando que existe uma inclinação para o mal, para a inveja. Mas também existe a responsabilidade e a capacidade de exercer governo interior. A escolha é real. Mas ele escolhe não dominar. A frustração vira raiva, que vira ruptura e violência. E a consequência é descrita de uma forma muito forte. O texto diz que o sangue de Abel clama da terra. Isso não é só poesia, né? De jeito nenhum. Se a gente conectar com o que falamos no início sobre um universo com eixo moral, essa é a confirmação. A criação não é um palco neutro, indiferente. O ato tem um impacto que reverbera. Exato. A Terra grita. Isso reforça que nossas ações morais têm consequências cósmicas. O mundo não é indiferente ao bem e ao mal. E essa lógica de Caim em comparação que leva a ressentimento, que leva à ruptura, não morre com ele, imagino. As fontes dizem que isso se espalha. Vira tipo um vírus espiritual. É a descrição perfeita. Ao colocar essa história tão no início, a Torá está ensinando que a quebra da fraternidade é uma das forças mais destrutivas do universo. Ela corrói a casa por dentro. Muito antes de qualquer inimigo externo. Bem antes. E segundo as nossas fontes, a tradição rabínica conecta essa mesmíssima lógica a vários eventos posteriores na história de Israel. Rebeliões, cismas, divisões. A raiz é sempre a mesma. É incrível como isso é atual. A gente vê essa lógica operando hoje em todo lugar. No trabalho, na política, até em rede social. Totalmente. Aquela mentalidade de, se eu não posso brilhar, eu apago a luz do outro. Ou, se eu não posso ter, ninguém vai ter. É a lógica de Caim em ação. O texto está nos treinando a identificar essa raiz. Mas, felizmente, a Torá é um manual de instruções, não só um diagnóstico. Certo. Se descreve o veneno, também apresentou o antídoto. Exatamente. E, por contraste, o texto oferece a cura. A fraternidade madura. A aliança saudável. O antídoto para a mentalidade de Caim é a capacidade de se alegrar genuinamente com a grandeza do outro. Que é o oposto da comparação que gera inveja. É conseguir ver o sucesso do outro não como uma ameaça, mas talvez... como parte do seu próprio sucesso. Você captou a essência. É a capacidade de entender que a bênção do outro não diminui a minha, que o papel dele não anula o meu, pelo contrário. Uma cultura de pacto. Isso, uma cultura de pacto, que é o objetivo final, é construída quando cada um encontra sua dignidade e seu lugar único, e a partir daí consegue honrar e celebrar o lugar do outro. As fontes usam a palavra hebraica shalom para descrever isso, né? E fazem questão de dizer que a tradução paz é muito pobre. Sim, paz como só ausência de conflito não chega nem perto. Shalom significa inteireza, harmonia, completude. Como um corpo funcionando bem. É a analogia clássica. O corpo tem muitos membros, cada um com uma função. A mão não tem inveja do olho, o pé não tem inveja da orelha. Eles sabem que a saúde de um contribui para a saúde de todos. E isso é shalom. Shalom é essa alegria pela vocação do outro, essa dignidade compartilhada. Bereshit já estabelece isso como a fundação de tudo. Sem essa unidade de pacto, não existe um povo. Existem só indivíduos competindo. Certo. Juntando todas as peças, se a gente pudesse destilar a grande lição dessa primeira porção, qual seria o ouro aqui? O ouro, como as fontes chamam, é a revelação de que o campo de batalha decisivo não é o mundo exterior, é o mundo interior.
dentro da gente. Exato. A Torá nos ensina a localizar o ponto de partida do pecado, não no ato extremo, o assassinato, mas no micropensamento, no coração que mede, que compara, que suspeita. Que enxerga a vida como uma competição. Uma grande competição por validação. Então, a engenharia do pecado, como as fontes descrevem, é basicamente a gente construindo uma narrativa interna. Uma história que a gente conta para nós mesmos. Exatamente. O pecado se instala primeiro no pensamento. Ele se alimenta dessa narrativa. Eu sou menos, ele é mais, isso é injusto. E só depois de se fortalecer nessa história é que ele vira comportamento destrutivo. E ao mesmo tempo o texto aponta a saída. A chamada de Deus a Caim não é só para ele sentir culpa, é um chamado à ação, à responsabilidade. Tu podes dominá-lo. Exato. Essa é a essência da aliança. Deus concede responsabilidade, mas junto com a capacidade de cumpri-la. A cura não é só receber o perdão passivamente. É um ato. É um ato de retomar o governo interior, de realinhar os pensamentos com o propósito do Criador e, o que é crucial, de construir ativamente uma cultura de fraternidade. O objetivo é formar um povo que aprenda a viver sem a lógica de Caim. Porque essa lógica cedo ou tarde destrói qualquer coisa. Qualquer família, qualquer comunidade, qualquer nação. Portanto, Bereshit abre toda a Torá com este ensinamento fundamental. O mundo decisivo, onde as batalhas mais importantes são travadas e vencidas, é o mundo do coração. É lá que a queda começa e é lá que a retificação, a cura, deve começar. Isso é ouro, porque muda a forma como a gente vive, né? A gente passa a vigiar o mecanismo interno. Isso. O ciclo de comparação, ressentimento e ruptura. Antes que vire um desastre. E, ao mesmo tempo, passa a buscar ativamente a cultura do pacto. Baseada na honra, no reconhecimento do outro, na busca pelo shalom. Como a verdadeira fundação de uma vida e de uma comunidade saudáveis. Resumindo nossa análise, então, a gente saiu de uma história aparentemente simples sobre a criação Para uma análise profunda da psicologia humana e espiritual. Vimos como uma única frase, ausente no segundo dia, serve de chave para um princípio universal. E como uma tragédia familiar revela um padrão destrutivo que ecoa até hoje. E o mais importante, vimos como o texto não só diagnostica o problema, que é a lógica de Caim. Mas também oferece a cura, a cultura do pacto e do shalom. Exato. Que surge direto dessa análise. As fontes sugerem que o primeiro ato da criação foi a separação, para trazer ordem. Certo, ordem ao caos. O primeiro grande pecado humano também nasceu de uma separação. Caim vem do irmão não como parte de si, mas como um rival, um outro. Isso levanta uma questão importante para se ponderar. Em nossas próprias vidas, quando a gente cria distinções, separações entre nós e os outros, estamos construindo ordem como Criador? Ou estamos, sem perceber, plantando a semente da rivalidade, como Caim?